eu sou o Maurício Beraldo, eu sou historiador aqui do museu. Primeiramente, queria agradecer, né, que vocês estão aqui, né, nessa palestra. Dizer que é muito importante, né, que vocês venham ver a palestra do Edson. O Edson é um parceiro aqui já nosso há muito tempo, né? A gente já fez muita coisa aqui, principalmente voltada à Revolução de 32. E é um lugar extremamente importante, né, para a Revolução, para a memória da Revolução, porque eu acredito que seja a instituição que mais tenha acervo acerca desse tema, né? Então a gente tem muita coisa aqui da Revolução, né? A gente tem objetos, a gente tem capacete, fardamento, armamento, medalhas, insígnias. Então acho que o museu hoje é o detentor da maior parte da memória dessa Revolução, que já está completando 92 anos esse ano, né? Então é extremamente importante que vocês estejam aqui e que o Edson esteja aqui para que a gente não perca essa memória. A gente está vendo que cada vez fica mais difícil, né, a gente lembrar da Revolução de 32, principalmente para as pessoas mais jovens, que não é um assunto que é tratado, né, nas escolas, não é tratado nos círculos mais jovens. Então é extremamente importante a noite de hoje. E dizer que eu hoje estou representando aqui o museu, né, porque a diretora Ana ela não pode estar aqui hoje, ela está com problema de saúde. Então hoje eu represento aqui o Museu Prudente e deixo a palavra aí para o Edson e espero que a gente tenha uma noite bastante boa aí. Muito obrigado. Toca aqui. Obrigado, Maurício, obrigado a todos que estão aqui. Bom, primeiro, consideração muito grande com todos que estão aqui. Não vou falar o nome de um a um, mas Serginho Furtuoso, Pedro Meto, Capitão André, Paminondas Sansígulo, Valdiza, Mentem, Araci, Pascoal, Silvana, Jorge Alcarde, Edu Fogaça, professora Marli, minha inspiração, desde criança sempre uma pessoa que eu admirei, e aí a Inês também, todos vocês que estão aí, professor Caio também, todos vocês que estão presentes, são gente que mora no coração, e se vocês estão aqui porque realmente tem alguma consideração comigo para com o tema, então muito obrigado por estarem aqui presentes, tá? É um tema que ele rola no sangue da gente, tá? Da gente, quando eu falo, no meu sangue, no sangue do Pascoal, do professor Epaminondas, do Pedro, por quê? Se nós estamos aqui, com certeza, professora Marli, tivemos no passado alguém que participou disso, tá? Então eu costumo dizer que o Estado de São Paulo tem uma dívida para comigo, para com o professor Epaminondas, para com o Pedro, para com a Marli, por quê? Muita gente saiu de Piracicaba para perder a vida na Revolução. E a gente vai contar um pouquinho sobre esses fatos, sobre como tudo aconteceu, dando ênfase principalmente àquilo que aconteceu em 32, que foi a emoção através de cartas. Nós não tínhamos, vou comentar depois mais para frente, o WhatsApp, onde você chega hoje de manhã e manda bom dia, boa tarde, boa noite. A comunicação hoje ela está num caos de informação, né? Que a gente não sabe filtrar isso, a gente não sabe como separar o joio do trigo, o bom do ruim, né? E de 2000 para cá, nós estamos num avançar das coisas que podem ser prejudiciais para a nossa vida, tá? Só para vocês terem noção, outro dia eu estava lendo uma revista científica, aquele peixinho vermelho que a gente vê no aquário. A atenção dele, se você parar em frente, é retida por 9 segundos. A atenção do jovem que nasceu nessa geração atual de 8 segundos. Então o peixe retém mais a atenção do que o jovem que tem a massa encefálica, que tem um conhecimento científico. É ruim? É bom? Não estou julgando aqui. Mas hoje as coisas são tão rápidas, né? Que a gente quer ler coisas tão curtas, não lê mais jornais como a gente lia na época. Vou discorrer tudo isso ao longo do assunto, sendo que o tema hoje que nós vamos falar, pode passar, Maurício, é a Revolução Constitucionalista. Eu sou Edson Rondani Júnior, eu sou jornalista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, sucedo aqui o Pedro Meto, a Valdiza Caprânico, fui inclusive membro da diretoria de ambos e tenho a paixão por Piracicaba, tá? Tanto que sempre me embrenhei nessa questão da Revolução de 32, desde 2012, já indo para 12 anos, que a gente acabou se envolvendo com corpo e alma, tá? E eu falo que isso vai ter um fim um dia, tá? E eu já até prevejo que, na verdade, tudo isso aí é um bastião, alguma coisa que eu tenho que passar para frente, da mesma forma que me foi passado. Então, o conhecimento que eu estou passando aqui para vocês é um conhecimento
que nós vivemos. Não sou o dono da razão, tá? Muitos fatos eu ouvi falar. Outro dia, eu lendo Cecílio Elias Neto, uma jornalista perguntou: o senhor participou da Revolução, seu Cecílio? O Cecílio nem era nascido na época. Então a gente se empenha, envolve tanto com o assunto que parece que a gente viveu lá em 32. Né? 32 fazem 92 anos agora, 9 de julho. Eu nasci em 67, então tem uma diferença de tempo. Nem meu pai era nascido na época. Né? O que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Ela teve um início dia 23 de maio de 1932, teve sua efetivação, a sua colocação em prática teve um fim. Tudo isso durou cerca de 3 meses entre a efetivação e o fim. Teve uma lacuna entre o início e a sua realização efetiva. Pode apertar. O início, 23 de maio de 1932. Dia da Juventude Constitucionalista. Foi o dia em que São Paulo, na Praça da República, foram recebidos a bala manifestantes contra Getúlio Vargas. Foi aí que faleceram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC. Tá? Em Piracicaba, desde 2018, é comemorado o Dia Municipal da Juventude Constitucionalista através do vereador Tozão. Comemorado, entre aspas, tem uma lei que foi aprovada, mas nunca foi efetivada. Isso contribui para que o assunto caia no esquecimento, infelizmente. Né? Mas é o Dia da Juventude Constitucionalista. Houve um 4º falecido nesse dia. Eles foram invadir um prédio na Praça da República, em São Paulo, onde se concentrava o partido do Getúlio Vargas. A comoção foi tão grande e eles ficaram tão acuados que eles estavam armados com fuzis e começaram a disparar a esmo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo morreram. Alvarenga, que é o 4º, que seria o MMDCA, ele faleceu em agosto, não morreu no próprio dia. Tá? Então, houve o estopim nesse dia, 23 de maio de 32. Saiu guerra? Não, nesse dia só teve uma convulsão na capital paulista. Piracicaba nem tomou conhecimento. Os jornais daqui sequer falaram dessa atividade que aconteceu na capital paulista. A efetivação, ela acontece no dia 9 de julho de 32, portanto, quase que pouco mais de 40 dias aí após o 23 de maio. O que foi a efetivação? São Paulo, vamos defender o Estado, não vamos deixar ninguém entrar no Estado, porque o Estado é nosso, a gente vai se isolar. Nunca houve a intenção do Estado de São Paulo se separar do país, como muita gente fala. Tá? A intenção é simplesmente, o Estado vai ser independente das demais partes, e com isso vamos fazer um levante popular. Só que no 9 de julho, 10 de julho, o governo já manda tropas do norte, Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, que é a divisa com o estado de São Paulo. Tá? E quem veio nessa revolução para combater os paulistas? Pessoas que estavam ali na Força Pernambucana, a Força Pública, né, que hoje é a Polícia Militar, eram do Pernambuco, eram pessoas que combateram, sabem quem? Lampião. Se vocês forem ver, Lampião, Maria Bonita e os seus jagunços tiveram a cabeça cortada. Então eram pessoas que vinham com peixeira. Vocês já imaginaram o que é cortar a cabeça de uma pessoa? Essa parte da coluna é dura, né? Então era na base da machadada. Foram essas pessoas que mataram os piracicabanos, que eu vou falar daqui a pouco. Não é gente com piedade, viu? Para um pouquinho que eu vou atirar em você. Eram pessoas que atiravam e depois perguntavam, está vivo? Está morto? Então, foi uma atrocidade essa revolução. Tá? A Revolução Constitucionalista de 32 matou mais brasileiros do que na Segunda Guerra Mundial. Morreram mais ou menos 1.000 pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil entrou na guerra por causa de um navio de viajantes que foi abordado por um submarino alemão. Né? Matou todo mundo ali. Aí houve o avanço. Aí depois teve os conchavos, vamos dizer assim, a política de boa vizinhança, né, do presidente Roosevelt com Getúlio Vargas, mais uma vez, e que teve essa aproximação com a Europa. A coisa acontecia no Velho Mundo e nós que temos com isso, né? Mas fizemos a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Morreram mais pessoas na Revolução de 32 do que combatentes brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Houve um fim, um armistício. São Paulo sentiu-se oprimido. Acabou a arma, acabou comida.
O governo fechou tudo, fechou Porto de Santos, não entrava mais nada aqui, não entrava nem correspondência de outros estados para cá. Fechou tudo. Então, houve daí, depois de 3 meses, um cessar-fogo, um armistício assinado no dia 2 de outubro de 1932. E o que acontece? São Paulo perdeu. Será que perdeu? Tá? As pessoas, entre eles a família Mesquita, que é dona do jornal Estadão, foram todos deportados para Portugal. É o que a história conta. Tá? O fim da Revolução foi pior que isso. O capitão André recentemente esteve no Rio Grande do Sul e ele comentou que lá o pessoal queria apoiar São Paulo, mas não houve esse apoio. Mato Grosso, me lembro que nessa sala aqui em 2013, o coronel Ventura, ele comentou que pessoas que não eram benquistas e participaram da Revolução, lá no outro estado, foram decapitados, assim como foi Tiradentes. Então a guerra continuou tempos depois. Foi uma coisa terrível, né? Por que Revolução Constitucionalista? Nós respirávamos ar de uma Revolução de 1889, o século retrasado ainda. Não previa nada a legislação. Inclusive, não tínhamos associação do que era o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Então, o presidente fazia de tudo, né? A Revolução Constitucionalista de 32 exigia uma nova Constituinte. Não adiantou nada. Um ano depois, Getúlio Vargas, que estava num governo provisório desde 1930, né, ele substituiu o Washington Luiz e o seu vice, né, num governo provisório que ficou ad eternum. Ele acaba chamando a Constituinte. Então eu perguntei, São Paulo perdeu? Na verdade, ele acelerou o processo da nova Constituinte que foi aprovada em 34, onde temos hoje, ainda em vigor, a possibilidade de um habeas corpus se você for preso. Ensino gratuito, que na época não tinha. O ensino não era assim, só os ricos iam para as faculdades, escolas, mandavam para Portugal, mandavam para a Europa. Então você teve o direito ao ensino, principalmente de adultos, e à noite. Olha que evolução. Consolidação das leis trabalhistas. Alguém já ouviu falar em CLT? Foi aí que veio o salário mínimo, criança não pode trabalhar, jornada de 8 horas por dia. Então, São Paulo ganhou, correto? Que muitas dessas questões ainda hoje estão em prática. Piracicaba, como era? 1932. A primeira notícia que temos em Piracicaba, nos jornais, sobre a Revolução, surge no dia 12 de julho de 1932. Piracicaba era distante como é hoje, 160 quilômetros de São Paulo. Porém, esse percurso não era feito como fazemos hoje em 2 horas. Demoravam boas, longas horas, 6 horas, 8 horas. Então as pessoas iam e ficavam semanas lá. Que não era assim, vai, bate e volta, né? Piracicaba, ela tinha muitos expoentes na sociedade. Aqui eu coloquei meia dúzia, não coloquei todos. Alberto Volesax, uma fotografia que a família deu, uma pessoa muito esquecida em Piracicaba. É só uma referência numa avenida principal, a Rua da Cope, do Cristóvão Colombo. Mas Alberto Volesax, ele teve uma dedicação muito grande ao ensino do Estado, a nível de Sud-Minute, se a gente for ver. Hoje não existe referência, infelizmente, na internet sobre ele. Esse, à esquerda, ele. Sebastião Nogueira de Lima era o chefão da cidade, foi delegado de polícia, faz tudo, tá? Ele é avô da Beatriz Algodual e o Armando Algodual, ali do Instituto Beatriz Algodual, que fica na Rua São José. Ele foi interventor do Estado, foi governador do Estado em 54. Tá? Então foi uma personalidade de renome aqui em Piracicaba. Tivemos também Luiz Dias Gonzaga, prefeito de Piracicaba por 2 vezes, ele que administrou a Revolução em Piracicaba. Tivemos Aldrovando Fleury, Mário Neme, escritor famoso, Francisco Lagreca também, outro escritor, mas não escreviam poesias nessa época, empunhavam armas e iam ao fronte de batalha, né? Tales Castanho de Andrade, Carlos Aldrovandi e Augusto Gomes. Augusto Gomes foi o sargento do Exército que atuava no tiro de guerra aqui em Piracicaba. Ele que fez e coordenou a ação dos voluntários de Piracicaba naquela ocasião. Tá? E outros nomes. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, na verdade é um aperitivo para o livro que eu vou lançar em breve. Não estou vendendo nada, até porque o livro vai ser distribuído de graça. Tá? O livro era para estar pronto hoje, não ficou pronto.
pronto e distribuído hoje. Ele não ficou, por umas questões técnicas junto à gráfica, mas a gente pretende lançar até o início de outubro, né? Que é o fim de toda essa epopeia que a gente tem. Então, estou dando para vocês um aperitivo de como vai ser o livro, 200 páginas, com mais detalhes de tudo isso daí que eu estou falando aqui nessa noite. Como que a Revolução era acompanhada aqui em Piracicaba? Nós não tinha telefone, mas não funcionava. Tá? Se nos anos 70 você esperava 3, 4, 12 horas para receber uma ligação, imagina como você fazia para receber uma ligação aqui de Piracicaba para São Paulo, para Itapetininga, tá? E era coisa de rico, eram milionários só que tinham. Né? Luiz de Queiroz tinha, no século retrasado ele tinha telefone. Então, a comunicação se dava, eu vou entrar daqui a pouco também, por telefone, principalmente jornais. Nessa época, o jornal tinha mais credibilidade, a maior credibilidade que vocês possam imaginar. Está no jornal, é verdade, por mais que seja mentira, seja fake news. Né? Tínhamos aqui em Piracicaba o acompanhamento da Revolução de 32 pela Gazeta de Piracicaba, que não é essa que está circulando hoje. Tá? Essa é um outro jornal, circulou de 1882, época do Império ainda, olha só. Tá? Até 1938, tendo como o seu proprietário o Lauro A.C. de Almeida. Esse jornal publicava constantemente uma coluna chamada O Propósito do Batalhão Piracicabano, escrito pelo Jacó Dil Neto, que também estava no fronte de batalha. Jornais na época, gente, era isso aqui, ó. Esse é um jornal de 1935. 4 páginas. Tem que tomar cuidado porque esse jornal está com 90 e poucos anos, né? Então ele esfacela rapidinho. Então era um jornal assim, 4 páginas, não tinha fotografia, muito caro. E ali vinham as notícias, né? Que a gente acabava lendo. Primeiro jornal, foi o que menos cobriu a Revolução de 32. Continuava com o culto ecumênico, o culto evangélico, continuava com as sessões de cinema, umas pinceladas aqui, umas pinceladas lá sobre a Revolução. O que melhor cobriu, em termos também, foi o Jornal de Piracicaba. O jornal foi fundado em 1900 e circula até hoje. O redator era o Pedro Crem, que eu suponho que seja o Crembo, não sei, porque esse sobrenome não é tão famoso aqui em Piracicaba, talvez seja um pseudônimo. E tinha como dono J. Franco. Porém, após a Revolução de 32, quem deu mais vida àqueles que foram para essa epopeia foi o Jornal de Piracicaba, porque o seu Losso Neto participou da Revolução. Então, a Antonieta Rosalina Losso Pedroso, ela sempre dava um empenho, uma divulgação sobre como foram, após 32, os seus membros. Existe uma história muito interessante, gente. O que foi a Revolução relatada na época e o que se cultuou após a Revolução, de 32 até 2018, 2019, que é quando faleceu o último combatente de Piracicaba, seu Romeu Gomes. Ele morreu com 100 anos, ele era proprietário da Rodomeu, transportadora Rodomeu. Né? Então houve um culto muito exacerbado para valorizar o piracicabano na Revolução de 32. Eu comento que a Revolução de 32 só é bonita na novela das 6 da Globo, que teve tempos atrás. Do resto, é um horror atrás de horror. Né? O melhor jornal que cobriu a Revolução de 32 ninguém conhece, chama-se O Momento, circulou por 2 anos, 31 a 32. 2 anos. Ele trazia a melhor notícia sobre a Revolução de 32 em Piracicaba. Ele tinha uma coluna fixa que era a Guerra Santa. Francisco Lagreca considerava a Revolução de 32 como algo santo, não revolucionário, não como... O Estado de São Paulo ia ganhar, de qualquer jeito ia ganhar. Entende? J. Franco era o dono. Eu esqueci de colocar aí, mas teve... ele leva o nome no Juizado da Vila Resende. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi um dos donos desse jornal também, me fugiu o nome agora. Dele. Ele foi diretor do jornal, foi dono do jornal, ele era de Porto Feliz, e ele leva na Vila Resende, ali, ao lado da antiga Dedini, o nome daquele fórum federal. Né? Amaral, sobrenome Amaral, parentesco lá com a Tarsila, aqui de Barra de Mumbuca, etc. e tal. Então foi o jornal que melhor cobriu a Revolução de 32, que é onde eu fui me basear, né?
para essa pesquisa. Próximo. Agora, a comunicação. Como que Piracicaba se comunicava na época? Falei que não tinha telefone. Bom, Piracicaba se comunicava com telégrafo, tinha apenas uma estação de telégrafo em Piracicaba que funcionava no correio, só que o telégrafo era também por fio, demorava para vir, só entendia uma ou outra pessoa o código Morse, né? E custava caro. Então não é assim como o WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma informação esperada e cara. Então as informações elas vinham assim sempre às 21 horas, às 14 horas, em determinados dias. Telefones, como eu falei para vocês, o que adiantava ter o telefone se meu vizinho não tem, outro vizinho não tem, então eu vou me comunicar com quem? Eu vou na rua e converso com ele, melhor, né? Então não tínhamos assim uma efetivação como o telefone é hoje. Eu descobri também, a professora Marli está aqui, me perdoe se eu falho ou não, eu descobri e ouvi oralmente da minha tia Judite. O Jornal Momento ficava aqui na Rua São José, onde está hoje o Poupa Tempo, tá? Existia uma oralidade. O que é? O sistema oral, ele se complementava com o jornal. Esse jornal, ele tinha uma corneta, por volta das 13 horas ele tocava, ia até a Rua do Porto, as pessoas subiam, se concentravam em frente ali ao Poupa Tempo e alguém saía para falar no microfone. Gente, ontem em São Paulo, segundo o que disse o jornal, segundo o que disse o telégrafo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá? Então, essa era a informação principal se dava lá. Tanto que no jornal a gente tem que ser um Sherlock Holmes para descobrir o que foi que aconteceu. Então, completava-se na oralidade pessoal e depois algumas notas do jornal. Tá? Então, assim, a história ela não está completamente escrita nesse período. Como eu disse, houve um culto depois, né? Que fulano falou, ciclano falou, pai falou. Então, as coisas se complementaram depois e fica esse hiato entre o que é verdade e o que é realidade. Essa questão do microfone eu ouvi da minha tia Judite, que ela comentou diversas vezes comigo. Tínhamos também o Teatro Santo Estevão, que era o centro social de Piracicaba, onde se concentraram, inclusive, os voluntários de Piracicaba, onde houve a primeira reunião, no dia 12 de julho de 32, para definir que Piracicaba entraria na guerra, entre aspas, né, nessa revolução. Foi o local também onde saíram os 200 piracicabanos na primeira leva, dia 16 de julho, e a segunda leva, dia 27 de julho daquele ano. Tínhamos também o Teatro São José, que era usado para... Por quê? Ali cabiam, sei lá quantas pessoas, 700, 900, 1000 pessoas. Então reunia todo mundo e alguém falava, gente, amanhã lista de voluntários, gente, estamos preocupados com isso. Era o foco coloquial de se encontrar. Tínhamos também o Cine Politeama, que pelos registros ficaria ali nas imediações de hoje, onde está o Bradesco. Tá? Não é o Politeama que a gente conheceu nos anos 60, 70, era outro Politeama que depois foi transformado num rink de patinação. Depoimentos pessoais, a pessoa foi por fonte de batalha, voltou aqui de licença e falava, Pascoal, ó, fulano mandou um abraço para você, Marli, fulano mandou um abraço para você. Depoimentos orais, que normalmente não eram registrados. E cartas. E era legal na época, porque isso aqui, muita gente chegava de manhã, sentava, lia esse pedação de papel aqui, né? E via lá as informações, Jornal de Piracicaba, tal, perdia tempo, né? A pessoa lia 4 páginas, acabava lendo de uma forma imensa, né? Até vendo aqui, acho tão legal, né? Assim, não vou conseguir ler, né? Tá tocando a campainha, vamos ver o que é. Quem será que tá tocando a campainha, Maurício? Pois não? Ah, não acredito. Pascoal, carta do Chinim. Natal Meira Barros, manda um abraço, ó, dizendo que tá tudo bem, tudo em ordem. Manda um abraço para meus sobrinhos Pascoal, Edson. 32, as cartas funcionavam na época. Tudo por um forte soldado unido. Dona Araci, venho do passado para dizer que eu passo bem comigo, com minha família, estou disposto nessa caminhada. Olha,
Correio Militar MMDC. Professor Menten, meu querido Menten, peço-lhe em primeiro lugar que ao receber essa carta receba meus beijos. Ixi, aí já complicou, hein? Aí complicou, hein? Cartinhas originais da época. Não me pergunte como caiu na minha mão. Isso aqui é acervo pessoal. A carta era isso. Ela tinha que vir assim, não podia vir no envelope. Por quê? Censura. Com medo que Como você encontrou? um paraibano falasse, estamos aqui armados esperando. Dá a dica de onde estava. Tá? Isso aqui, só para vocês terem noção, é da dona Eulália Kiel, que deve ser mãe do Edmar José Kiel, que foi presidente do Instituto Histórico. Ó que bonito, colorido. Eu vou apresentar para vocês depois. Tá? Era a forma de se corresponder, a forma mais fiel de correspondência que tinham as pessoas na época. Essa carta aqui data de 18 de setembro de 1932. Letra minúscula, né? Não dá nem para ler. Manuscrito. Parece que eu estou enxergando um borrado aqui. Suor. Ou sangue. As pessoas escreviam na coxa, como se falava. Escreviam nas trincheiras. Entendeu? Não é assim. Como eu disse, 32 foi bonito só na novela da Globo. Então, assim, fez frio aqui segunda-feira. Terça-feira fez mais frio. Sabe o que é ficar no relento? Sabe o que é você ter pé de trincheira? Sabe o que é você ficar sem tomar banho vários dias? Você comer ração, que normalmente era um pãozinho, uma bolacha, um copo de leite, e se aquilo, o seu ideal para uma causa que todos acreditavam. Major Olímpio deveria estar aqui, talvez como candidato na última eleição, faleceu precocemente por causa da Covid. Ele veio aqui, num evento, né? André estava junto. Aqui não, na Paulista ele veio, né? Ele comentou, a Revolução de 32, ela começou do nada. A Força Pública, que é a Polícia Militar, tinha 10 mil pessoas. 90 mil voluntários surgiram de um dia para o outro. O que é 10 mil treinar 90 mil? São 100 mil pessoas. E eram jornalistas, eram advogados, eram escritores, eram professores, eram pedreiros. Muita gente entrou lá pensando que fosse ter um salário. Vai na guerra que quando você voltar, você vai ter um emprego. E voltou sem emprego. Então, eram pessoas despreparadas, as mulheres ajudavam com cozinha, ajudavam a servir, eram enfermeiras. Todo mundo se envolveu, né? Em Piracicaba, o quartel-general ficava 2 quarteirões daqui. Nós estamos na 13 com a Santo Antônio, ali na Alferes José Caetano é o Colégio Moraes Barros, né? Ali foi o quartel, ali foi delegacia, foi cemitério e também foi o quartel da Revolução de 32. É ali que ficavam os voluntários esperando, é ali que vinham pessoas de Limeira, Rio Claro, Saltinho, Tupi, etc, 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 para serem treinados, pegar a farda, subir a pé até a estação da Paulista e de lá ir para Quitaúna, que era um bairro de São Paulo, hoje é Osasco, né? E de lá iam para o fronte de batalha. São Paulo foi o único estado do Brasil a ter 3 sistemas de correio, porque funcionava, uma coisa que funcionava bastante. Tínhamos o Correio Federal, que foi bloqueado pelo Getúlio Vargas. São Paulo não vai falar a minha língua, então vamos cortar tudo que vier de carta, não vai ser mandado para São Paulo. Fica barrado. E quando eu falo carta, o correio servia para carta, não é para entregar produtos de lojas americanas, para entregar coisa do Mercado Livre, é para entregar carta. O correio servia para carta, não para encomendas. Para vocês verem o papel da comunicação escrita oral que nós tínhamos na época. Então, São Paulo teve Correio Federal, o Correio Civil. Quando eu quero me comunicar com a professora Marli, eu pagava. E o Correio Militar, que era esse aqui que eu disse para vocês, que mandavam as cartas de forma gratuita. Quem que trazia? Normalmente um combatente de Piracicaba que ia para lá e voltava. Tá? Então, assim, foi o único estado que teve esses 3 tipos de correio. Porém, existiam pessoas que ficavam lá 1, 2, 3, 4, 3 meses na Revolução e não tinham famílias, eram soldados sem família, sem mãe, sem pai. Aí houve um grupo
Mogi Guaçu, se eu não me engano, né? Em que as mulheres escreviam cartas, assim, aleatórias, para dar uma elevação na moral das pessoas. Né? Ali está uma reprodução de uma carta, está com letra manuscrita, né? Mas ela diz assim: prezado soldado, você que ainda não recebeu cartas, na hora da entrega, está errado ali, não fique triste, porque nessa mesma hora eu rezo e escrevo para você. Se você não tem família, considere-me sua irmã. Sim, tá com uns erros de português, tá, gente? Nunca esqueça essas palavras. Dos deveres do cidadão para com a pátria. Olha só a elevação, o ufanismo que a gente vê. Eleva a moral para que a pessoa possa enfrentar a bainha, né, a baioneta da arma. A vitória é certa, mais certo ainda é a vitória do seu batalhão, que para mim é um dos primeiros do Brasil, uma mogiana de fato. Então a pessoa recebia isso e ficava com a moral elevada. Isso era normalmente para quem não tinha família. Quem tinha família acabava recebendo suas cartas, como essas que eu reproduzi aqui. Eu não vou ler para vocês, tá, gente, que é muita coisa. O espaço é pequeno, vocês podem ver, é menor que um cartão postal. E a pessoa escrevia tudo que ela pudesse aqui. Muitas coisas banais, como eu disse, voltando ao bom dia, boa tarde, boa noite do WhatsApp. Estou bem, fez frio, passei fome, mas já almocei. Manda beijo para fulano, ciclano e beltrano. Não acrescentou nada. Quando eu pesquisei as cartas para o meu livro, eu quis encontrar fatores que mostravam o avanço da sociedade em Piracicaba. Alguns têm, tá? Fonte dessas informações foram os jornais da época, que todo dia traziam as informações dessas pessoas que foram até a Revolução. Mais uma carta, aqui a gente vê a questão do MMDC, né, de 32. São só exemplos para que vocês possam ver. Aqui é uma carta que foi feita logo após o fim da Revolução, dia 5 de outubro, portanto, 3 dias após o fim da Revolução, 5 de outubro de 32, no jornal O Momento. Nós vivemos aqui, não um campo de concentração, mas um centro de refugiados. Piracicaba sempre esperou um bombardeio, Piracicaba sempre esperou uma invasão, o que nunca aconteceu. Tá? Nunca chegou a acontecer. Aconteceu já em Campinas, tivemos aviões atacando. Então aqui se esperava de tudo. O pessoal saía de Campinas e vinha para cá porque aqui era um porto seguro. Tá? Existem dois casos interessantes. Uma situação que vivemos, tá? Ficar em casa, jogos foram suspensos, ninguém saía de casa, as escolas se transformaram em hospitais, cada um no seu cantinho. Parece até pandemia que nós tivemos 4 anos atrás, né? Mas isso aconteceu em 32. Então aqui vinham os refugiados de outras cidades que não queriam ser alvo dessas atrocidades nas suas respectivas cidades. 2 fatos que aconteceram foram registrados no jornal. Um avião que passou assim, esse horário, noite fria, né? De julho, um avião passou aqui, todo mundo ficou em polvorosa, vai vir um ataque aí. E quando eu falo avião, é teco-teco. É que ele cabe uma pessoa que, se bobear, o vento leva para o chão. Né? Então passou um avião aqui, todo mundo levantou, agora vai ser o dia do bombardeio. E até fala, ele pegou o rumo ali para saída para Jundiaí, olha só, que é para São Paulo, né? A estrada para São Paulo, Tupi, e sumiu com o mapa, sumiu do mapa, né? Um outro foi também numa noite de sexta-feira, se eu não me engano, em agosto, alguém ouviu um barulho no rio Piracicaba. Falou, pronto, agora o exército veio de navio aqui em Piracicaba, né? E de repente o barulho sumiu, só que todo mundo já ficava aquela comoção. Nós não tínhamos outros meios de comunicação além da oralidade. Então, avião, barcos levantavam suspeitas de que houvesse um ataque aqui em Piracicaba. Ó, isso aqui foi feito no dia 16 de julho de 32. O 9 de julho é comemorado em todo o estado, em todo o Brasil, como o início da Revolução de 32. O 9 de julho em Piracicaba aconteceu no dia 16 de julho, que é o dia em que partiu um batalhão, o 1º Batalhão Piracicaba, está escrito ali, ou o 1º Batalhão Piracicabano, ou o 1º Batalhão Noiva da Colina. São 3 referências descritas nos jornais da época. Na hora de partirmos para ocupar as posições de luta de São Paulo e pela Constituição, com os nossos corações presos a essa formosa Piracicaba, um ardente apelo fazemos ao povo dessa cidade. Que novos batalhões sejam constituídos para a maior glória do Brasil.
era uma carta de agradecimento e apelo que foi publicada nesse jornal, no dia em que eles partiram. 12 de julho, Teatro Santo Estevão, que não existe mais aqui na Praça José Bonifácio, é feita a primeira convocação. Alberto Volessax, que eu falei para vocês, foi o secretário da reunião. Ele que fez a ata do encontro e fez o primeiro alistamento de 200 pessoas que partiram daqui, no dia 16 de julho, para a Paulista, de lá foram para São Paulo. É contraditório, gente, eu vou falar para vocês, eu não sei o número exato de pessoas. Por quê? Hoje, com essa história cultuada que eu disse para vocês, falam que são 2.000 pessoas. Jornais falam 200 e mais 200. Luiz Dias Gonzaga, prefeito da época, em setembro, num dos jornais fala que Piracicaba mobilizou 2.500 pessoas, quase 10% da sua população na época. Piracicaba devia ter 28 a 30 mil habitantes. Só que mobilizar não é mandar para o fronte de batalha, é fazer o fardamento aqui no QG, é fazer a recepção de correspondências, etc. e tal. Né? Então, assim, é um pouco contraditório, realmente, quantas pessoas vêm. Eu calculo, nos meus estudos, que foram mais ou menos 600 pessoas para os frontes de batalha, região norte do estado de São Paulo. Cartas para São Paulo, Jornal Momento de novo. Vocês veem que eu uso muita referência do Jornal Momento, porque é o que teve mais cobertura aqui, como eu disse. Um jornal desconhecido, 2 anos de circulação. O jovem Oswaldo Libório, voluntário do Batalhão Piracicabano, atualmente no gozo de licença nessa cidade, partindo amanhã para Silveiras, a fim de juntar-se com o seu batalhão, prontificou-se a levar cartas para soldados piracicabanos que ali se encontram. As cartas deverão ser entregues na Rua Boa Morte, 144. Então, ele era o correio militar. Saía no jornal uma notícia como essa. Como saiu também no jornal O Momento, em agosto de 32, de uma funerária que funcionava aqui na Rua Alférez José Caetano, intitulada Funerária Laudino. Ela pagou um anúncio no jornal para dizer: diante da situação que estamos passando, se houver algum falecimento na sua família, a gente faz a preço módico, e se possível de graça. Quer dizer, o dono de uma funerária pagando um anúncio para falar que faz um serviço de graça. Como uma forma também só da gente puxar um gancho, nessa pesquisa eu encontrei uma coisa muito interessante, Teatro Santo Estevão. A maioria já ouviu falar, alguns presenciaram. Saiu na página 2 do jornal. Encontrou-se ontem à noite, após a sessão realizada no Teatro São José, um pacote com linguiça. O seu dono, por favor, vir retirar na redação, pagando o custo que eu tive com esse anúncio. Não era para ter consumido, levado para cá? Olha o grau de confiança, de ingenuidade, a gente pode usar o que a gente queira nessa época, né? Hoje, se encontrar 1 quilo de linguiça, eu não vou comer, porque eu não sei se é macumba ou o que é, né, professora Marli? Santos Dumont, Santos, ou Dumont, como os franceses chamavam. Não sei se vocês sabem. Homossexual, perseguido, inventor da aviação. Nada contra o homossexual, mas ele não gostava que fosse assim chamado. Né? Dia 23 de julho, portanto, alguns dias após o início da Revolução, ele se mata. Tá? Só que ele deixou uma carta testamento lá, que ele não se matou, era para o médico falar que ele teve um ataque cardíaco, ele acreditava muito nos cânones da igreja. Então, por ser homossexual e estar tirando a sua vida, o bem divino, ele não iria para o céu. Então, ele atestou, deixou a carta que ele sofreu um ataque do coração. Mas anos depois, essa história foi recontada. Ele se matou por quê? Ele deixou nessa carta, inclusive, como sabem, associam a minha imagem àquele instrumento, avião, que daqui em diante eu considero como um mero instrumento supérfluo e de utilização, sobretudo, beligerante. Ele se matou por quê? A criação dele, que foi feita para quê? Diversão. Ele não imaginava que as pessoas iam viajar de avião de um continente para outro. Ele criou, né? Há contestação com os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, tal, né? Mas ele falou: eu não fiz isso aí para sobrevoar Campinas e matar alguém. Eu não fiz isso para ser uma arma de guerra como um tanque de guerra. Então eu não mereço viver. Ele se matou. Como existiam também as cartas
existiam os entregadores de carta. Capitão André me corrija, eu acho que estafeta é auxiliar, né? Eu fui estafeta no tiro de guerra, eu fazia de tudo, né? O Dr. Edson Zenebra também é tenente do Exército, né? Eu não sei se é esse termo que fala, estafeta faz tudo, vamos dizer assim, né? Mas leva correspondência, tal. Ele era o WhatsApp da época, vamos dizer assim, né? Então, Aldo Chiorato, Campinas, escoteiro, filho do seu Antônio, tintureiro e dona Ada. Ele foi chamado para levar uma correspondência lá do batalhão para o outro, coisa de 100, 200 metros. Talvez uma futilidade, quem sabia. O capitão lá, o coronel, falou, leva essa carta para a ordenança do dia. Talvez para falar, traga meio quilo de feijão, traga armamento. Ele era o correspondente, tal. No meio disso, ele acabou passando, sendo alvo de um avião que passava por Campinas. Um tico-teco-teco, desses aqui que a gente vai ver, né, que era manipulado assim. Ele foi levar a mensagem, o avião passou. O avião simplesmente, como eu disse, era feito para passear. Ele não tinha equipamentos para ser usado como guerra. Ele não tinha bala, ele não tinha míssil. Então a pessoa lá em cima levava a granada fragmentadora. Né? Essa granada fragmentadora, um aviador passou e jogou, tuf, estourou no ar. Ela fragmenta, não sei, tenente André, quantos pedaços, nem sei como era a logística da época. 19 desses fragmentos acabaram atingindo Aldo Chiorato. Criança. Gente pequena. Antônio e Ada carregaram Aldo. Escoteiro. Essa guerra, bestialidade humana, acabou com uma história. Da tristeza. Está em São Paulo. Um obelisco de 32. Uma criança. Até onde vai a imbecilidade humana? Tá? Morreram jovens, morreram crianças, morreram adultos, morreram advogados, da forma mais bárbara nisso. E nas cartas que a gente vê, cartas que a gente recebe, cartas que o Aldo entregou, que repousa, inclusive, na bandeira de São Paulo. Então, assim, vale a pena tudo isso que a gente fez? Né? 92 anos atrás, a história está se repetindo hoje, seja na Israel, seja em Ucrânia, seja no Brasil. O que a gente está enfrentando hoje com a molecada aí sendo informante do tráfico? Morrendo com 16, peitando a polícia, não respeitando, né? Tudo isso que a gente vê, tudo isso que foi colocado de valores atrás. A democracia vale a pena? Vale, mas a liberdade tem um caminho, tem um preço. É o que eu aprendi. Então, assim, é muito importante essa revolução, porque, como eu disse no início, o Estado de São Paulo tem uma dívida comigo, com a professora Marli, com o professor Epaminondas, com o Dr. Pedro. Nossos antepassados foram lá. Aposto que os pais de vocês falaram até o último dia sobre a revolução. Né? O professor Epaminondas disse que tem ainda uma manta que o pai usou lá na Mantiqueira, né? Lá na frente, que nos dias mais frios o senhor usa, né? É uma coisa que a gente guarda no coração. Está aqui no museu, eu vi a fotografia do seu pai outro dia que eu vim conversar com o Maurício. Então, assim, olha onde a gente chega. É bonito, como eu disse, na novela da Globo, mas no dia a dia, imagine a família despedaçada, uma criança, 17 anos, como tivemos outros casos também. Pode dar pausa, Maurício. Havia um teco-teco desse daí, como eu disse, soltava uma bomba, parava. Mas gostoso era ler cartas. Não sei se é gostoso, né, doutor Pedro? Cartas como essa, Arthur Maurano, pai do doutor Pedro Meto, que está aqui, uma das cartas, ou uma dessas manifestações, né, a caminho do fronte, está ali o Arthur Maurano, né, pousando no quintal de uma residência, a caminho do fronte, pendurado em um caminhão repleto de soldados constitucionalistas, sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente, cortou o braço esquerdo. Assim teve que ser levado às pressas para o hospital para fazer uma sutura. E quando estava pronto, falou, agora eu vou pegar as armas e vou matar meus inimigos. A guerra tinha quase acabado. Né?
Eu ouvi depoimento de que as pessoas na época falavam assim, vamos para a praia, nós vamos pegar um bronze e vamos voltar. E não é, muita gente não voltou. Teve gente que partiu para a estação da Paulista e depois voltou dentro do caixão. Triste. Antônio Simeonato, convidei a filha dele também, ela não pôde vir porque ela sofreu uma queda, está em casa. Mas isso está sendo gravado, né, Paulo? Está sendo gravado, falando aqui, isso aí vai ser disponibilizado depois nas mídias do Instituto Histórico. Antônio Simeonato, seu nenê. Fiquei muito aborrecido, isso é uma carta que ele mandou para a esposa, fiquei muito aborrecido que não está se passando bem, mas tenha fé em Deus, para vocês verem como a força religiosa também estava presente naquele momento mais difícil. Olha só o que ele escreveu aqui, uma coisa que não precisava ter escrito, né? Mas ele quis registrar para o futuro. E a gente está propagando aqui para vocês. Vou terminar essa carta porque estou dentro de uma trincheira e o barulho ensurdecedor da metralhadora, da metralha, não cessa. Como eu falei para vocês, era no lombo do burro, era na perna, na coxa, na trincheira. Muito sofrimento passou esse pessoal, né? Mais uma carta. Otávio de Barros Ferraz, né, pai do professor Epaminondas, que está aqui. O professor Epaminondas foi diretor do Centro de Energia Nuclear da Agricultura, USP, aqui em Piracicaba. Segundo o depoimento que o professor me deu, no hospital ele escreveu 4 cartas. Uma para sua mãe, Ana Cândida, e 3 para a esposa Iole. Numa dessas, de 6 de agosto de 32, ele fala que sente muita saudade da esposa e da filha, Gininha, de apenas 1 ano e 4 meses. Quer dizer, você abandona a família, olha o poder que tem a carta, né? Pode não ter aquele de instrução a uma beligerância bélica, mas tem a comoção, né? Como eu disse para vocês, nas cartas tem uma gota de suor, uma gota de sangue, muita impressão que ficou no papel. Leônidas Andrade Fogaça, pai do Edu Fogaça, que está aqui. Há anos a gente vem conversando, pai seu, né? Seu pai também, né? Seu nome é? Ana. Ana e o Edu Fogaça. Prazer em estar aqui, viu, Edu? A gente conversou muito tempo sobre isso. O Leônidas Andrade Fogaça, segundo o Edu, junto à família, sempre comentava da escassez da comida durante o conflito. Principalmente da comida, né? Mas ele lançou essa frase para a família: eu vim disposto a guerrear. Se eu não morrer por bala, eu vim disposto a morrer por bala e não por fome. Né? Então, a fome às vezes suplantava a necessidade física, fisiológica da pessoa, com a intenção de disparar, né, a bala contra as pessoas. Eu confesso para vocês pelo seguinte: eu tenho o sangue piracicabano. Estou escrevendo um livro chamado Cartas a Piracicaba, que eu não vou vender, eu falei, vou dar de graça para todos que prestigiarem o próximo lançamento. Porque desde os meus 8, 9 anos, eu vi a minha avó Julieta e minha tia Judite falar de uma pessoa chamada Natal Meira Barros, que nasceu num dia de Natal, né? E essa pessoa faleceu aos 17 anos na Revolução de 32, seria meu tio-avô, né? E eles guardaram essa carta, que está reproduzida aqui, ao longo da vida, desde 32 até a atualidade. Tinha mais valor isso do que qualquer papel moeda. Tá? Judite e Julieta, todos os 9 de julho, estavam ali. A Judite até falava, viu, quando o Herman Neto foi lá tirar o monumento, eu taquei uma pedra na cabeça dele, ela se vangloriava disso, tal, né? Não fale isso, tia, fique quieta. Tal. Então, assim, 17 anos fugiu de casa para se alistar. O pai dele, Josué Meira Barros, que tem inclusive uma praça aqui em Piracicaba, em frente ao Centro Cívico, tem uma praça que vocês vão para o Carrefour. Aquela praça chama-se Praça Josué Meira Barros, que é ali que ele tinha uma vendinha, uma mercearia. O filho dele, na convulsão, não tinha idade para se alistar, pegou e fugiu na Paulista. Aí o pai ficou sabendo, foi lá, moleque, volta para casa. Aos tapas, tal, voltou para casa. Só que naquela época, a professora Marli aqui já me falou uma vez, os homens eram chamados de maricas, e maricas eram uma denominação pejorativa forte demais, né? Se você tem saúde,
não vai para a guerra, põe uma saia e ande como maricas na rua. E ele não aceitava isso daí. Aí ele foge de novo. Só que ele fugiu, já foi para São Paulo. Josué Meira Barros, não tem o que fazer. Essa é a última carta dele. Natal Meira Barros é esse de branco que está escrito com um maisinho ali. Ele foi Miss alguma coisa aqui em Piracicaba. Ele e a irmã dele, minha avó, Julieta, foi Miss e ganharam esse carro na época, segundo o que minhas tias falavam. Então foi assim uma coisa, isso em 29, 30, quer dizer, imagine ganhar um carro desse naquela época, né? E ele acabou não vestindo a saia, ele foi para São Paulo. De lá foi para Registro, Silveiras. Olha que coisa. Uma noite fria, não tão quente quanto hoje, ele, acho que 27 de agosto de 32. Ele foi pegar bambu no meio da divisa ali com Rio de Janeiro, aquela região toda. Sem querer, ele pisou num bambu, fez o barulho, a força pernambucana estava lá e deu uma saraivada de metralhadora. Uma pegou a jugular dele. Aí ele foi encaminhado para o Hospital do Sangue em Registro, onde faleceu 3 dias depois. Como eu disse, muitos foram de trem. Alguns voltaram dentro do caixão na Paulista. Ele está com o nome na Praça José Bonifácio e está sepultado no Mausoléu do Soldado de 32. Então, cada um tem um papel nessa vida. A minha está sendo de propagar. Eu vou colocar um fim um dia nessa divulgação. Eu ou alguma força superior. Então, hoje eu estou propagando com vocês uma história que infelizmente está caindo na descontinuidade. Pode ser que daqui a pouco não tenha mais ninguém que acenda essa chama, né, Pedro? Né, professor Paminondas? Então, assim, a gente está ouvindo, eu ouvi vocês, estou passando, quero passar para o meu filho, quero passar para uma entidade, publicando livro. Né? Piracicaba tem só um livro que foi feito com exclusividade sobre a Revolução de 32, nos anos 38, se não me engano, que é a memória de um dos combatentes. De lá para cá, teve algumas coletâneas, etc. e tal. Então, o livro que eu estou fazendo é para deixar para o futuro. Quem sabe daqui 30, 40 anos, eu tenho um rapaz lá que escreveu, né, sobre as histórias de Piracicaba. Né? Então, essa história, na verdade, é um legado que eu recebi. Né? Minha mãe, antes de falecer, faleceu em 2014, entregou um saquinho lá, Hering, não sei que oração, Maurício. Entregou lá um saquinho, 8h30. Entregou um saquinho de camiseta Hering. Isso aqui é da sua avó, ela entregou para mim. Tá, e daí? Peguei e deixei em casa, né? E para encontrar quando eu escrevi meu livro, para encontrar esse saquinho que eu nem tinha aberto. Então foi uma herança, como eu disse, a carta, a fotografia tem um valor muito maior sentimentalmente do que qualquer papel moeda, né? Por isso que eu resolvi escrever esse livro. O que estava nesse saquinho? As fotografias que eu estou mostrando para vocês são minúsculas. Tem mais uma aí, Maurício? Aqui é o Chinim, né, o Natal Meira Barros, que seria meu tio-avô do Pascoal, que está aqui também, que é meu tio. Né? Não conheceram. A família ficou desolada. A família, acho que tinha 7 irmãos, entre eles o Chinim, e também tinha Ivone Meira Barros, Ivone com Y. A Ivone morreu de depressão. A família não sei se escondeu, se foi suicídio, mas ela morreu aos 15 anos, logo depois que o Natal Meira Barros se foi. Destroçou a família. Então a gente vangloria, não com o objetivo de ter um ganho próprio, mas dizer que, como eu disse, vamos nos espelhar no passado para não cometer os erros futuros. Mas não adianta, o ser humano não comete sempre os mesmos erros, né? Nesse saquinho da Hering estava isso aqui. 2 medalhinhas num alfinete. Remador do Clube Atlético, atirador de tiro de guerra. Não vale nada, não tem valor comercial. Não vou vender por R$1.000, R$5.000. Isso aqui está em casa. Eu sou a 3ª geração que está com isso aqui em mão. Vou passar para uma 4ª. Deixar no museu, deixar no instituto, não sei. É uma coisa simples, mas tem um valor. Isso aqui pesa. Você não imagina o quanto pesa. 50 gramas deve ter, mas tem um peso maior. Um canivete chinim, que não dá nem para fazer a unha, tão pequeno que é, muito menos para matar uma pessoa. É uma herança, tem um valor sentimental muito maior do que mais que a gente possa imaginar. Termax, chinim, óleos e graxas. Não sei o que ele fazia, se tirava a unha. Uma herança sentimental. Né, Edu? A gente sabe que
A vida passa, mas as memórias ficam, né? O sentimento, a lembrança. O Dr. Pedro falava que o pai deles gostava da música, cantar e marchar. É essa memória que fica, gente. A gente vai embora. Praça José Bonifácio. Aproveito convidá-los para a solenidade do 9 de julho. Quem está aqui se interessa pelo fato. Desde 2021, ninguém mais falou em 9 de julho aqui. Piracicaba. Foi desmontado o Comitê de Eventos Cívicos. Tá? Alguns desbravadores, alguns amantes da causa, Valdiza, Mentem, o Capitão André, fomos no ano passado, no 9 de julho, debaixo de uma chuva forte que estava lá, depositar uma coroa de flores, cedida pela Bio Grupo Unidas, de graça, em homenagem aos mortos. Chegamos lá, furtaram a placa de bronze desse tamanho, com os nomes dos combatentes que morreram lá. 80 anos, a obra de Lélio Colucini, de 38, essa obra. A placa foi vendida para quê? Foi roubada para quê? Para ser vendido por R$50 e comprar um crack, uma droga? É isso que valeu o papel do meu tio-avô, do pai do Fogaça, do professor Epaminondas, do Pedro? Vamos colocar a cabeça... Não, nossa, a sociedade precisa colocar a mão na cabeça. Precisa colocar a mão na consciência para ver o que está acontecendo. Ficamos tristes, porque ali não foi uma placa que foi embora. Foi o luto de famílias como as nossas. As dívidas que o Estado possui com a gente. Então é muito triste. Vamos ver se junto ao Instituto, a gente recoloca aquela placa, em vez de bronze, um aço escovado. Né? Aquilo virou, triste, um treliche. É um vagabundo, é um morador, não falei nada disso, é um morador de rua sentado aqui, deitado aqui, outro lá. Virou um treliche. E dorme no frio, no calor, na chuva. Será que é para isso que Luiz Dias Gonzaga e a sociedade na época arrumaram dinheiro, trouxeram um italiano de Pietrosanta, Lélio Colucini, para fazer uma obra como essa? Obra colossal, 3 partes, voltada para lá, mirando a Igreja Catedral. Temos a República do lado de lá e atrás temos 2 soldados, um caído e outro dando a mão para ele. E desse lado vemos o quê? Uma estátua. Não. Vemos o desespero de 2 mães, sentada, ajoelhada, uma mãe que possivelmente seja a mãe daquele piracicabano que partiu. Chorando na incerteza de tê-lo de volta com vida. Do outro lado, ele beijando uma outra mãe. Como é que eu sei que é a mãe? Ele está com um bebê no colo. Possivelmente a esposa dele. Também esperando que ele retorne, mas esse retorno às vezes não é possível. Olhem os detalhes, a mão no rosto da mãe, o pé da moça ali à direita, o filho, que com certeza é um nenê recém-nascido, porque não tem cabelo, está meio envergado, se despedindo de uma família que não sabe se vai ver o pai novamente. A gente passa pela praça e não vê mais isso, né? Primeiro porque dá medo passar na praça, mas segundo que a gente poderia parar uns tempinhos e olhar os detalhes disso aí. Né? Sim, então, é o que a gente pretende pelo Instituto pegar e colocar ali embaixo, de uma forma que não seja motivo de alvo, de ação de pessoas que possam revender isso daí. Como eu disse, eu sou Edson Rontani Júnior, agradeço a presença de vocês, era isso que eu tinha que falar. Espero ter contribuído, não sei se ajudou um pouco aí no conhecimento de vocês. Nós temos alguns livros aqui, o Instituto Histórico lançou a sua revista o ano passado, tem um artigo aqui sobre os monumentos de 32, escrito pelo professor Caio, que está aqui também presente. Quem não tem esse livro pode pegar de forma gratuita também. Aproveita que o autor está aí, que ele pode dar uma sessão de autógrafos. E, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Excelente. Sentindo a revolução. Desculpe se eu falei algumas datas, a cabeça não anda tão bem quanto da professora Marli. Eu fui em 2 palestras dela, ela fala nome, sobrenome, telefone, RG, CPF das pessoas, e o meu, depois que eu tive Covid, alguma coisa começou a falhar, viu, professora Marli? Mas essa história é viva, eu gosto de escrever sobre a Revolução. Agradecer a Valdiza Caprânico
Estava me lembrando hoje, quando eu era segundo secretário dela, ainda a primeira gestão, ela me abriu os espaços aqui no antigo fórum para poder pesquisar isso daí. Isso aqui, gente, é 1% do que eu pesquisei. No meu livro vai ter 18%. Então tem muita coisa que não dá. A gente conhece a história, mas pela limitação do espaço, do tempo, não dá. O Dr. Maurano também está lançando um livro, né, sobre o pai, que vai ter inclusive essa sequência, né, da Revolução de 32. Agradeço aí pela deferência e agradecer a pessoas que estão no dia a dia, o capitão André, responsável agora pela pelotão ambiental, da Polícia Ambiental aqui em Piracicaba, está sempre com nós, é membro do Instituto também, abre bastante portas para a gente, principalmente nesse 9 de julho. Nós não tínhamos, eu comecei a falar e acho que não dei sequência, nós não temos uma referência hoje com relação aos eventos cívicos de Piracicaba. 7 de setembro, 21 de abril, 9 de julho. 21 de abril tínhamos eventos na praça, que é dia de Tiradentes, da Polícia Civil, da papapá, etc. e tal. Nós não tínhamos esses eventos. O ano passado nós fomos com chuva depositar uma coroa de flor e ontem que nós conseguimos, via Instituto Histórico, a autorização da Prefeitura e devidas secretarias para ocupar a praça no 9 de julho. Tá? O que emperrou era destinação de lixo, né, uma coisa assim, que não vai ter. Quer dizer, o que emperrou foi um processo burocrático. Onde vocês vão jogar, quem vai buscar o lixo que vocês vão colocar na praça? Eu falei, mas não é um comes e bebes, não é a festa das nações. O único lixo que a gente vai pôr, dias depois, vai ser a coroa de flores. Então nós conseguimos ontem, quase que aos minutos finais do jogo, a liberação da praça para fazer o 9 de julho. Tá? Esse evento vai ser coordenado não pelo Poder Público, primeira vez, vai ser coordenado pelo Instituto Histórico. 9 horas da manhã, terça-feira, 9 de julho. Já temos confirmada a presença da banda União Operária, né? O Jonatas Dionísio, né, Serginho, vai estar lá com o pessoal, ele que é o maestro. 8h30 da manhã ele já vai começar a tocar música até as 9, 9h15, que é quando vamos ter aí as falas e a composição lá das polícias, para não deixar cair esse esquecimento. Isso no esquecimento, né? Que é um dever nosso, como piracicabano, lembrar de tudo isso aí que teve no passado, né? Uma coisa só para finalizar, a pessoa, ela deixa de existir a partir daquele momento que a gente tira o retrato dela da estante. Então, não conheci meu bisavô, meu trisavô, da onde a gente veio, o que esse pessoal plantou. Então, a gente deve muito a essas pessoas que estão aí. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Cerrado? Tá joia, gente. Quem quiser o livro, tem aqui, ó. Eu trouxe 30 exemplares, tá?